pessoal, então vamos dar continuidade aqui ao curso de sistemas térmicos. Então, passando para o próximo tópico, refrigeração para baixas temperaturas, a partir de criogenia. Então, no capítulo 3, a gente até discutiu, né, alguns sistemas de multistágio ou sistema em cascata, né, para obter temperaturas mais baixas, né, de evaporação. Por exemplo, representado aqui tem um sistema cascata, né, que funciona como se fossem dois sistemas de compressão vapor, né, convencionais. E eles são ligados através de um trocador de calor que atua como evaporador do sistema de alta temperatura e condensador do sistema de baixa temperatura, né? Aqui tem um esquema do diagrama TS deles, né? Então, o evaporador do de baixa, no processo aqui DA, transfere calor para o evaporador do de cima no processo 2,3, né? Então, aqui tem que ter um ΔT. Aí tem alguns estudos na literatura que fazem análise termodinâmica desse tipo de ciclo, eles avaliam o efeito das temperaturas de trabalho, né? Bem como qual seria o valor aqui médio da temperatura e o ΔT aqui no trocador de calor, né? Nominal. Legal. Aí, só para representar, ter uma ideia aqui, né? Melhor do que a gente está discutindo, né, sobre sistema de compressão mecânica. Se a gente pegar a amônia, por exemplo, a 1 atm ela vai ter temperatura de evaporação de menos 33 graus, né, temperatura de saturação. Aí o R12 menos 29, se pegar, por exemplo, o R13 é menos 81, o R23, se não me engano, é na ordem de menos 88, mais ou menos, não lembro de cabeça, mas algo assim. O R14 menos 127, o R22 menos 40, né? Então, esses fluidos aqui, esses três últimos aqui, quer dizer, o R13 e o R14, eles conseguem trabalhar com temperatura relativamente baixa, né? Mantendo a pressão acima da atmosférica, né? Aí evita aqueles problemas que a gente já discutiu, né? Relacionado a baixa pressão, que aí resulta em alto volume específico, alta perda de carga, componente grande, etc, né? Legal. Só que tem algumas aplicações na área de criogenia, né, que é desejável ter temperatura inclusive mais baixa, né? Por exemplo, para liquefação de gases, a parte de obtenção de supercondutores, né, que precisa de temperaturas criogênicas, entre outros aspectos. Então, como que funcionaria um sistema para obter essa faixa de temperatura, né? Aí, antes de passar para a definição dos processos, né, do ciclo, comumente o termo criogênico refere-se a aplicações para temperaturas muito baixas, geralmente assumindo como inferior a menos 150 graus Celsius, né? Mas assim, não tem uma definição cravada para isso, né? Então, tem literatura que fala abaixo de menos 50 até menos 100, menos 150 é ultra baixo, e abaixo de menos 150 é criogênico, né? Aí, conforme já comentado, né, devido à característica dos fluidos refrigerantes, né, então não é possível obter temperaturas tão baixas assim a partir de um sistema de compressão mecânica, né? Fica bem complicado, né? Aí, por exemplo, se a gente estiver interessado em fazer liquefação de nitrogênio, conforme está representado aqui na tabela, né, a temperatura de saturação a 1 atm é menos 200 graus Celsius, né? Então fica assim, precisaria de uma outra abordagem para fazer esse tipo de transferência de calor, né? Mesma coisa que para o oxigênio, né? O nitrogênio tem bastante aplicação industrial, né? Por exemplo, para a produção de amônia, produção de fertilizante, o oxigênio também, né? Aplicação industrial na parte de preparação de metal e por aí vai, né? E os outros gases aqui também, né? Tem bastante aplicação. Então, qual que seria uma abordagem, uma ideia de abordagem, né? O método é tido como idealizado, né, para fazer esse processo de liquefação de gases, referido na literatura como expansão de gás. Então, é refrigeração por expansão de gás, né? Ou liquefação por expansão de gás. Fica até meio estranho, né? Então, você expande um gás e gera líquido, né? Mas qual que é a ideia, né? Então, supondo que a gente está num ponto inicial 1 aqui, com uma temperatura elevada, pressão maior do que a pressão crítica, né? Então, se a gente voltar aqui, a gente vê que a pressão crítica, quer dizer, a temperatura crítica dos fluidos, normalmente desses gases, né, são bem baixos, né? Então, vai estar operando aqui numa condição supercrítica, né? Temperatura bem acima da temperatura de saturação. Então, idealmente, passa por um processo de compressão isotérmico até o ponto 2. Aí do ponto 2 para o ponto 3 é um processo de expansão isentrópica, né? Então, se tiver redução da entropia suficiente para jogar desse lado aqui
do diagrama, né, do sino, da curva de saturação, se tiver uma expansão isentrópica, com um expansor, né, ele cairia na condição aqui de líquido saturado, né? Então, idealmente, isso daqui seria uma compressão isotérmica com rejeição de calor reversível, né? Então, conforme comprime, a princípio o gás tenderia uma tendência a aquecer, então precisa ter remoção de calor para ele manter na temperatura. Chega no ponto 2, tem expansão, né? Está representado aqui no lado esquerdo pelos componentes, né? Então teria o gás seco, né? Por exemplo, o ar atmosférico. Ele é comprimido de maneira isotérmica. Aí depois tem um processo de expansão aqui, que seria um processo que geraria trabalho, né? Então aqui no processo 1, 2 ele consome trabalho, no processo 2, 3 ele gera trabalho, né? Então o trabalho mínimo consegue ser estimado aqui. Então o trabalho mínimo aqui vai ser o trabalho de compressão aqui, que vai ser, se fazer uma análise da primeira lei da termodinâmica, né? Então Q ponto menos W ponto, que é igual a... Então se fizer uma análise da primeira lei da termodinâmica, então partindo da análise de volume e controle, né, considerando regime permanente, então teria M ponto, H de saída menos H de entrada, né? Em cada um dos processos. Aí no processo 1, 2 é um processo reversível, né? Então consegue ser modelado aqui como sendo T, a taxa de transferência de calor, né? De 1 para 2 como sendo T vezes S1 menos S2, né? Pegar em termos de módulo. Então como S2 maior que S1 e vai ter remoção de calor, então aqui fica negativo, né? Então menos Q12 é igual a TS2 menos T1. Então, tá, aí já consegue substituir lá. Aí passando isso daqui para esse lado, consegue determinar. Então aqui fica H2 menos H1 vezes M ponto, mais temperatura 1 ou temperatura 2, né, tanto faz, S2 menos S1. E o S2 é igual a S3, né? Então aqui fica menos W ponto. Aí multiplica tudo por menos 1 aqui. Então, aí chega no trabalho de 1 para 2. E o trabalho de 2 para 3 é um processo adiabático, né? Então o termo de transferência de calor não tem. Aí fica H3 menos H2, basicamente, né? Então somando os dois termos aqui de trabalho, ele consegue chegar nessa expressão aqui embaixo, né? Bom, então é isso daí, né? Isso daqui seria o ciclo ideal, né? Que, com processos reversíveis, né? Que iria requerer o mínimo trabalho, para fazer, para obter um gás liquefeito, né? Aqui no ponto 3. Aí tem alguns problemas, né? Depois a gente vai voltar nessa discussão. Mas a compressão até um estado 2 aqui, que apresenta a mesma entropia de um líquido saturado, essa pressão aqui seria muito elevada, né? Se a gente pegar no caso de nitrogênio, por exemplo, mas só fazendo um cálculo rápido aqui, por exemplo, a pressão reduzida de 0,7, né? Teria uma temperatura de saturação 119 Kelvin, e a pressão na saída do compressor, né, seria a pressão 2, seria 723 megapascal. Então é um valor muito elevado, né, impeditivo para obter isso daí. Aí depois a gente vai discutir como que consegue ser obtido esse processo, né? Além do que a expansão é complicado de obter um processo de expansão reversível, né? Mas antes de entrar nos ciclos práticos, né? Então vamos discutir aqui como algumas características, né? Algumas propriedades termodinâmicas que são interessantes para esse tipo de análise, né? Bom, um deles é o coeficiente Joule-Thomson, que é definido como μ, né? Que é a variação da temperatura com a pressão para a entalpia constante, né? Então, se for uma expansão isentálpica, por exemplo, então se o μ for positivo, com a queda de pressão tem queda de temperatura, né? Se o μ for negativo, com a queda de pressão tem aumento da temperatura, né? O primeiro caso é mais comum, né? Então a gente acaba faz mais sentido, né, para a gente. Aí o segundo caso também ocorre, né, para a maioria dos fluidos. Aí para caracterizar onde que ocorre essa mudança, né, tem a linha de inversão. Então está até representado aqui do lado direito. Então do lado direito aqui dessa linha mais grossa, né, que estou mostrando aqui, que é pegar os pontos de pico aqui das linhas de entalpia constante. Desse lado aqui, né, a expansão
do gás causa redução da temperatura, né? Então a redução da pressão causa redução da temperatura. Do lado direito aqui é o caso contrário, né? Então se a gente pegar aqui no diagrama de ar, por exemplo, que está lá no apêndice C do livro, C5, então aqui é ar seco, né? Aqui tem as curvas de entalpia constante, né? Essas daqui que tem um ponto de máxima aqui, depois cai, né? Então a linha de inversão seria a linha que liga esses picos aqui, né? Então do lado direito a gente tem redução da temperatura com redução da pressão, do lado esquerdo a gente tem aumento da temperatura com aumento da pressão, né? Então, para obter a refrigeração, é interessante que a gente trabalhe aqui na região de μ positivo, né? Então, teria resfriamento do fluido com a redução da pressão, né? Aí, partindo de análise termodinâmica, conforme está representado lá na seção 6.3 do livro, é possível obter uma relação aqui para o μ como função de propriedades termodinâmicas do fluido, né? Aí para gás ideal, dV/dt, pegando a equação de estado, né? Então, aí fazendo derivada, colocando V, que é igual a RT por P. Aí derivando isso daqui em relação a T, fica R por P, né? E R por P, a gente obtém daqui, né? R por P igual a T por V. Aí então chega num coeficiente de expansão nulo, né? Coeficiente Joule-Thomson nulo. Aí se ele for igual a zero, então quer dizer que com a redução da pressão não tem variação da temperatura, né? Se for adiabático. Então, conforme comentado, né? O ciclo idealizado teórico não dá para ser obtido, né? Então, como que ele era, né? Então, a compressão ia até uma pressão bem maior, né? Lembrando que aqui a gente tem as isobáricas. Então, conforme caminha para cá, a pressão é maior. Então, ao invés de ter o ponto 2 vinha para depois da expansão aqui, tem um ciclo Linde, o sistema Linde, né, de liquefação simples. Então, esse aqui é um dos mais básicos, né? Como que ele funciona, né? Então, tem uma compressão isotérmica até uma pressão intermediária, né? Não chega naquela pressão tão elevada que é a do ciclo teórico. Aí tem uma transferência de calor aqui, através de maneira isobárica, né? Do ponto 2 para o ponto 3. Onde a transferência de calor aqui do lado esquerdo, então do ponto 2 para o ponto 3, o fluido cede energia para o fluido que escoa do 6 para o 7. Né? O que é o 6 para o 7? É a fração de gás que foi expandida aqui, né? Então ele já vem com uma temperatura mais baixa, então favorece o subresfriamento. Aí aqui nesse ponto tem a expansão, né? Então se for adiabática, chegaria aqui no ponto 4, aí no ponto 4 seria uma mistura de líquido e gás, né? Então a gente está interessado no ponto 5, só que para esse, conforme está representado aqui, né, a fração de gás vai ser muito maior, né? Então a fração de líquido é relativamente pequena. Então, tá. Aí o que está interessado é o gás aqui, é o líquido, né? A fase 5. A fase 6 é jogada para fora, né? Então pega aqui e joga para fora, então transfere calor aqui com o gás que está sendo comprimido, né? Final das contas acaba voltando para cá, né? O 7 volta para cá. Então volta para a injeção, né? Esse ciclo aqui já teria condição de ser implementado na prática, né? Diferentemente do ciclo teórico. Só que ele tem baixo rendimento, né? Conforme a gente até viu aqui, né? Então, se ele cair muito próximo aqui da condição de vapor saturado, ele vai ser praticamente vapor, né? Como está interessado na fase líquida, então o rendimento é baixo, né? Aí tem o Linde de duplo estágio, né? Então, tem uma compressão, tem um primeiro estágio de compressão e esse estágio de compressão joga para o segundo estágio de compressão. Aí desse segundo estágio de compressão, então vai ter um fluido com pressão mais elevada, né? Aí vai ter um fluido aqui com pressão mais elevada, esse fluido é expandido, né? Do ponto 4 aqui. Quer dizer, na verdade ele troca calor, né? Então do ponto 4 até o ponto 5 ele é resfriado, expande até o ponto 6. Aí aqui vai ter uma fração de vapor, né? Esse vapor aqui é utilizado para compressão novamente, né? E ele transfere calor aqui, né? Para fazer um pré-resfriamento do fluido que está sendo comprimido, né? Conforme está representado aqui. Então, do ponto 2 para o ponto 3, conforme ele mistura com um fluido mais frio, ele tem uma redução da temperatura, né? Então, a vazão de 2 para 3 aumenta porque ele mistura com a vazão do 13 aqui, né? E do mesmo modo tem redução da temperatura. Aí o líquido aqui é expandido, que seria o ponto 7, né? Então, do ponto 7 aqui é expandido até o ponto 8. Então aqui a gente vê que ele está bem mais perto aqui da condição de líquido saturado, né? Então a fração de líquido aqui acaba sendo maior, né?
Então, fazendo essa expansão intermediária aqui, né, pensando que aqui a gente gostaria de ficar perto da pressão atmosférica, né, para não ser uma pressão muito elevada de trabalho, né, então ficar próximo da pressão atmosférica, já teria a obtenção de uma fração um pouco maior de líquido aqui, né. Aí o gás resultante dessa expansão aqui também é utilizado para transferir calor aqui, né, e ele pode ser reinjetado aqui para a admissão, né? Aí, em comparação com o sistema Linde simples, ele tem um rendimento um pouco maior, né? Aí, alternativamente, tem várias variações, né? Então, uma possibilidade também seria utilizar um Linde simples, né? Só que com resfriamento intermediário utilizando um ciclo de compressão mecânica, por exemplo, né? Então, por exemplo, aqui um ciclo amônia, ou R22, né? Então, absorvendo calor do fluido que sai do compressor, né? Então, do ponto 1 para o ponto 2, compressão, ponto 2 para o ponto 3, transferência de calor aqui nesse trocador de calor, né? Que está pegando o gás vindo lá da expansão. O ponto 3 para o ponto 4 seria a transferência de calor com um sistema de compressão mecânica, né? Ponto 4 para o ponto 5, outro trocador de calor. Ponto 5 para o ponto 6 seria a expansão, né? Então, ele desloca um pouco aqui para a esquerda, né? Então, aumenta a fração de líquido. Isso aqui já provê um maior rendimento. Que também vale comentário, né, que o sistema de compressão mecânica de vapor tem tem uma eficiência bem maior do que o sistema de expansão de gás, né? Aí, alternativamente ao ciclo Linde, tem o sistema Claude, né? Então, o sistema Linde, a expansão aqui se dá através de um processo de expansão isentálpica, né? Aí no Claude utilizam um expansor. Então, a ideia é tentar chegar um pouco mais próximo do que seria o ciclo ideal, né? Então, ao invés de vir até 1.2 aqui com uma pressão bem elevada e depois ter uma expansão, a ideia é comprimir isotermicamente até o ponto 2, fazer um subresfriamento, e se o expansor fosse isentrópico, teria uma expansão até aqui no ponto A, né? Só que ele não é isentrópico, né? Então ele tem um aumento da entropia durante a expansão. Aí, que está representado aqui, ele cai no ponto 8. Aí, nesse caso aqui, pelo menos na representação aqui, né? O ponto 8 é um gás com baixa temperatura, né? Então, ele é utilizado aqui para um subresfriamento do fluido de trabalho, né? Então, do ponto 3, ele vem aqui para o ponto 4 e ele expande isentalpicamente aqui até o ponto 5, né? Então, favorece o deslocamento aqui mais para a esquerda, né? Chegando mais próximo da entalpia de líquido. Vale comentar também, né, que o expansor aqui, o trabalho gerado durante o processo de expansão, muitas vezes é desperdiçado, né? Então, nem é utilizado para geração de energia ou então para acionamento parcial do compressor, né? Mas é só para obter um processo tendendo ao isentrópico, né? Aí aqui tem alguns comentários, né, alguns valores típicos, né, de qual que é a quantidade de trabalho necessária para liquefazer uma dada massa de ar, né? Então, kJ por quilograma de ar líquido, né? Então, no processo reversível, que é aquele que a gente viu lá no início, né? Então, compressão isotérmica com expansão isentrópica, né? Então, para 1 kg de ar, consumiria 754 kJ, né? Aí o sistema Linde simples é 10.300 kJ por quilograma. O sistema Linde com pré-resfriamento, né? Considerando um ciclo de compressão mecânica seria 5.600. Um sistema Linde com de duplo estágio, né? Seria 5.500, então próximo aqui, né? Do sistema com pré-resfriamento. Aí se utilizar o sistema Linde de duplo estágio com pré-resfriamento, então a quantidade de trabalho cai bastante, né? E ele fica perto do sistema Claude, né? Então 3.200 kJ por quilograma. Então beleza, então aqui foi uma discussão, assim, se pegar o livro-texto vai ter bastante, vai ter inclusive exemplos, né, de sistemas operando para criogenia. Aqui no curso a gente não vai ficar entrando muito em detalhes, acho que para o objetivo aqui da disciplina, acho que basta a gente ter noção de como funciona, né, qualitativamente. Mas fica a sugestão aí para dar uma passada de olho aí nos exemplos, né? Então, na próxima aula a gente vê que normalmente quando faz liquefação de gás, né, por exemplo, ar atmosférico, deseja-se os componentes separados, né? Então deseja-se o nitrogênio, o oxigênio, porque se
pegar somente o ar liquefeito, às vezes para aplicação industrial já não basta, né? Teria que ter o componente puro, né? Então, na próxima aula a gente vai uma discussão também sobre como fazer a separação. Então, até lá.